De volta ao Rio de Janeiro depois de mais uma missão cumprida, ainda falando aqui do Galeão, mas com 3 pontos na bagagem. Prometi, cumpri e, se Deus quiser, vamos para a última rodada com tudo para garantir essa vaga direta na fase de grupos da Copa Libertadores. Depende do Botafogo ainda, ok, vai secar amanhã o rival para eles tropeçarem e aí a gente vai com tudo para esse jogo diante do Bahia. Cara, tem que fazer uma grande festa, a torcida tem que chegar junto, tem que comprar mais ingressos, está em torno de 30 mil mais ou menos. Tem que ter mais gente, porque vai ser uma demonstração de força também, uma prévia do que vem aí na Copa do Brasil. Então, assim, não tem desculpa. É o jogo domingo, para chegar pesado, conquistar essa vitória, e aí, independentemente do que vai acontecer também no jogo do Botafogo, porque ainda terá uma chance de passar na última rodada, porque o Botafogo pega o Fortaleza. Enfim, tem que ser uma demonstração de força, e acho super justo pelo que o time vem fazendo. É uma vitória que não só deixa o Fluminense numa boa condição, mas também reforça aquilo que já falamos aqui hoje, o grande trabalho que o Zubeldia está fazendo. E aí, eu prometi, vou trazer alguns números aqui. E se eu disser para você que neste momento o Zubeldia já igualou o número de vitórias do Renato Gaúcho no Campeonato Brasileiro deste ano. São 15 jogos, tá? Em 15 jogos, o Zubeldia conseguiu 9 vitórias, 3 empates e 3 derrotas. 20 gols feitos, 10 gols sofridos. 10 gols sofridos em 15 jogos, 20 gols feitos em 15 partidas. O Renato alcançou a marca de 9 vitórias com 21 partidas. Foram 9 vitórias, 4 empates, 8 derrotas, isso em 21 jogos, 26 gols feitos e 27 gols sofridos. É claro que a gente tem que levar em consideração que o Renato, por escolha própria e às vezes por necessidade, poupou o time em alguns jogos do campeonato, né? Coisa que o Zubeldia não vem fazendo. Mas isso não diminui o mérito e esses excelentes números, esse grande aproveitamento do treinador comandando o Fluminense. E aí, cara, se a gente olhar a classificação do retorno, eu não sei se você já viu, mas na classificação do retorno, simplesmente o Fluminense lidera o campeonato com o Mirassol, 34 pontos. 34 pontos para cada lado. Isso é campanha de título. Isso é aproveitamento de título. Foi o que eu falei, eu não tinha os números ontem, que eu não tinha parado para ver, mas olhando agora, isso dá a dimensão do que o Zubeldia está fazendo. Aproveitamento como mandante, número de pontos como mandante. O Fluminense é o segundo melhor mandante do campeonato, só fica atrás do líder Flamengo, e quase campeão, rival, infelizmente. 44 pontos, o Fluminense tem 43 pontos conquistados em casa. Isso alavancado muito pela sequência incrível de 8 vitórias. Aliás, todos os jogos com todas as vitórias garantidas sob o comando do Zubeldia, e pode fechar com chave de ouro diante do Bahia. É uma campanha impressionante. O Palmeiras, por exemplo, fez 41, caiu nessa reta final, né? E se a gente pegar a classificação das últimas 10 rodadas, Fluminense e Mirassol também lideram com 20 pontos cada à frente do Flamengo. O Mirassol, já falei aqui, não tenho palavras mais para descrever. A campanha que esses caras estão fazendo é algo absolutamente histórico, fora de qualquer padrão. Não tem justificativa. A gente ainda falou, mas pô, vai voltar agora o brasileiro, jogos meio de semana, final de semana, que as competições mata-mata acabaram, e aí eles vão sofrer. E não adiantou absolutamente nada. É claro que, se você pegar a temporada toda, eles vão ter menos jogos. Isso é fato, é evidente. Mas ainda assim, cara, não dá para tirar qualquer tipo de mérito pela campanha que vem fazendo o Mirassol. É um negócio realmente impressionante. Então, só para reforçar um pouco esses números do Zubeldia no comando do Fluminense, a gente vai com tudo agora nessa semana para fechar o Campeonato Brasileiro com essa vitória e a vaga direta na fase de grupos, um 5º lugar, que pelo que foi o ano do Fluminense, chegando à semifinal da Copa do Mundo, poupando jogadores em várias rodadas da competição, é realmente uma reta final impressionante e uma colocação muito digna e justa pelo que é o campeonato, pelos times que brigaram pelo título até o final. São times fortes também, com investimentos muito maiores do que os feitos pelo Fluminense, acho que não dá para negar, a exceção, evidentemente, do Mirassol. E aí, eu não sei se vocês viram isso daqui, é um negócio absolutamente ridículo, cara, é impressionante. Olha só o que publicou o perfil do Sport TV, porque quando isso aqui é feito pela TNT, que tem essa pegada, Cazé TV, você,
ok, já estamos acostumados. Agora, o Sport TV fazer uma postagem dessa aqui, a Contagem virou personagem da temporada. Em 5 dias o mundo vai conhecer os grupos do Mundial. E sim, vai ter seleção nova entrando no globo do sorteio. Afinal, o Flamengo não é time, é uma seleção. A Flapress, assim, ela tá ganhando, se é que é possível, mas ganhando cada vez mais corpo, porque muitos já perderam a vergonha na cara. E hoje, eu não estou falando de canal segmentado, evidentemente, estou falando de mídia tradicional. Muitos já perderam a vergonha na cara, continuam utilizando a imprensa tradicional para fingir imparcialidade, para pagar de imparcial, e na verdade são muitos assessores de imprensa em veículos que deveriam prezar o jornalismo, que é um trabalho diferente, inclusive, não que a gente não que não possa existir, as coisas não possam coexistir, elas coexistem. Aqui, por exemplo, é um canal segmentado, mas que faz jornalismo, mas é totalmente diferente de você estar num veículo desse tamanho, porque esses veículos falam para todo mundo. Eu também falo para todo mundo, mas muito mais especificamente para a torcida do Fluminense. Então são diferenças óbvias que cada vez mais se misturam, e eu não vejo, não tenho nada contra quem pega, assume um lado e está tudo certo. A questão é quem não assume e fica fazendo lobby ou assessoria ou uma publicação dessa num veículo que eu não vejo o menor sentido. Enfim, e você não vai ver, dificilmente vai ver isso aqui com outros clubes, tá? Mas é só mais um exemplo do que é a Flapress, e a tendência é só piorar. É piorar cada vez mais. Infelizmente, essa é a realidade. Vou passar aqui para vocês atualizações em relação à possibilidade de reforços. A gente sabe que as conversas estão acontecendo com o Nino e devem avançar nos próximos dias, e surgiram algumas informações sobre valores. O Bruno Andrade, lá do UOL, publicou uma notícia afirmando que o Zenit está aceitando negociar entre 6 e 8 milhões de euros. Então a gente está falando em torno de valores em torno de, se aproximam ali de 40 milhões de reais, que podem superar a casa de 50 milhões de reais, se aproximar ali de 60 milhões de reais. Não é pouca grana. Não estamos falando de pouca grana. Vale ressaltar aqui que na época da negociação com o Luiz Henrique, o Fluminense ofereceu 7 milhões de euros, fazendo assim um esforço gigantesco, e não conseguiu ir além. Só lembrando aqui desse caso. O que eu acho que vai acontecer, eu não tenho ainda confirmação, estou buscando essas informações, mais detalhes de que realmente eles estão pedindo esses valores, estão exigindo. Não sei se tem negócio, se aceitam reduzir, talvez o Nino conversando lá, tentando uma composição de alguma forma. Enfim, o Fluminense pode pensar no modelo de negócio que possa viabilizar isso. O que é fato é que, como a gente tem falado, outros interessados vão surgir, propostas vão surgir aos montes, e aí o Nino vai ter que bater o pé e dizer: eu quero ir para o Fluminense. É isso que vai fazer a diferença nesse caso. O Fluminense não tem condições de igualar em grana com muitos outros clubes, então vai ter que apelar por esse lado. Agora, se o Zenit vai querer ouvir ou não, é outra coisa, mas as especulações que vêm de lá é de que eles estão pedindo algo em torno de 6 a 8 milhões de euros. Que vale o investimento. O Nino é um zagueiro para ter por muito tempo. É capitão do time, é ídolo. A questão não é nem comprar ele por esse valor. A questão é a bizarrice, a forma, a mixaria que ele foi vendido. Esse que é o problema. Mas enfim, isso aí já foi, não tem mais o que fazer. Pode ser que a gente tenha até a próxima semana, talvez, já uma definição em relação a isso. O Nino quer resolver logo a vida dele, esse mês de dezembro. Talvez já voltar para o Brasil o quanto antes. Então as conversas devem acontecer. Resta saber se o Fluminense já fez uma oferta formal ao Zenit, que ainda não sei, talvez já tenha acontecido. O Mário tem uma abertura muito grande com o diretor esportivo lá do Zenit, então talvez a coisa já esteja caminhando para uma proposta oficial ao Zenit, porque com o Nino está tudo certo, né? Apesar de que alguns estão falando que ele vai priorizar a Europa, enfim, o que eu sei, eu não vou aqui descartar que se ele receber uma proposta de um grande clube europeu, ele não vai aceitar. Não é isso, mas o que eu sei é que realmente ele quer voltar para o Brasil para ter essa rede de apoio, questão familiar do filho, e o Fluminense seria a escolha dele. Vamos ver se realmente isso vai conseguir se sustentar até o fim. E a Monique Vilela, que é setorista lá do Atlético Paranaense, trouxe uma informação de um interesse do Fluminense no volante Filipinho,
que é um jogador de 22 anos, um jogador canhoto, mapeado pelo scout do Botafogo já há um tempo. Isso é até um bom sinal, porque o scout do Botafogo é realmente bom. E ele teria recebido uma proposta oficial do Internacional, que foi negada na época pelo Atlético, foi lá em março. Grêmio, Bragantino, Botafogo e Fluminense também teriam manifestado interesse no último mês, mas nenhuma oferta se formalizou. Ainda conforme o Munique, o Atlético não pretende negociar o Filipinho neste momento, conta com o atleta para a Série A. Ele tem, perdão, falei 22 anos, 24 anos, é verdade. Ele chegou da Ponte Preta, chegou no Atlético em 2024, foi titular em apenas 12 partidos na campanha que terminou, né, no rebaixamento do clube. Acabou tendo um papel importante nessa volta à Série A do Campeonato Brasileiro, iniciou 26 jogos na Série B. Tinha pouco espaço com o Maurício Barbieri, mas ganhou moral com o Odair Hellmann. Enfim, é uma possibilidade, jogador jovem ainda, talvez o Fluminense buscando, imaginando que surgiu recentemente o interesse do Atlético no Otávio. Então pode ser um bem bolado aí. O Fluminense oferecer, tentar contratar o Filipinho, o Otávio vai para lá, compensa ali de alguma forma, paga uma grana a mais. Eu não conheço esse jogador, confesso que eu não conheço muito bem ele, mas, cara, eu acho que é uma possibilidade. Provavelmente, realmente, teve aquela sondagem, aquela abordagem inicial que eu sempre falo, é o scout entrando em contato, buscando informação, valores, se está no mercado, se não está. É normal, vai acontecer muito e, até por isso, as especulações naturalmente vão aumentar nos próximos dias. E antes de encerrar aqui, pedir para vocês uma moral, cara, moral não, né? Uma dica aqui, na verdade. Se você vai viajar esse final de ano ainda, seja com o Fluminense para a final da Copa do Brasil, ou seja para viajar, fazer uma viagem em família no final de ano, viaje com a Magic Milhas, cara, porque é mais uma temporada de sucesso, de parceria. A gente só consegue também fazer todas essas viagens graças a Magic Milhas. E, cara, eu compartilho com vocês aqui histórias reais. Teve um cliente que eu indiquei agora para a Magic Milhas, que precisava ir e vai para a Europa agora em janeiro. Precisava de 2 passagens. Em janeiro os preços estão absurdos. O máximo que ele tinha conseguido achar era uns 20 mil, 19 mil na passagem, nas 2 passagens. Magic Milhas entrou em ação, Rafa entrou lá pesquisando, até que ele conseguiu uma passagem simplesmente de 16 mil reais, tendo que incluir bagagem, vai para 17 mil e pouco, mais ou menos. No fim das contas, essa pessoa vai economizar em torno de 2 mil reais. Então não é brincadeira. Claro que nem sempre dá para economizar tanto, né? Depende muito das condições, mas a chance de você economizar com a Magic Milhas é enorme. Fora que o serviço é de primeira qualidade, super confiável e você não tem trabalho. Nem check-in você faz, recebe tudo na mão, só chegar no aeroporto e embarcar, tá? Então pode confiar, é uma grande parceria que a gente tem e ano que vem estaremos juntos também, se Deus quiser. O link está aqui embaixo, só você clicar e entrar em contato com a Magic Milhas, tá bom? Um abraço, tamo junto, deixa o like também, se inscreva no canal, a gente vai se falando por aí.